livro diferente. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas, capítulo 8, versículo 30. Atendendo ao trabalho da desobsessão, nos arredores de Gadara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que, ante a interrogativa do mestre, a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião, e o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabemos hoje com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se, de maneira simultânea, com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça-fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia. Por intermédio das equipes de companheiros consagrados aos serviços dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou este livro, diferente de quantos lhe constituem a coleção de estudioso dos temas da alma, no intuito de arregimentar novos grupos de ceareiros do bem que se proponham reajustar os que se veem arredados da realidade fora do campo físico. Nada mais oportuno e mais justo, de vez que, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola, e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor, para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Salientando, pois, neste volume, precioso esforço de síntese no alívio aos atormentados, através dos colaboradores de todas as condições, rogamos ao Senhor nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra a realizar, porquanto obsidiados e obsessores, consciente ou inconscientemente, arrojados à desorientação, no mundo ou além do mundo, são irmãos que nos pedem arrimo, companheiros que nos integram à família terrestre. E o amparo à família não é ministério que devamos relegar para a esfera dos anjos, e sim obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso.
Emmanuel, Uberaba, Estado de Minas Gerais, 2 de janeiro de 1964. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Desobsessão. Terapêuticas diversas merecem estudos para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam processos de infecção. Institutos especializados examinam a patologia do câncer. A cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Para lá das teias fisiológicas que entretecem o carro orgânico de que se vale o espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres, nos quais as forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo a alienação mental que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Vemo-los instalados em todas as classes, desde aquelas em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, àquelas outras onde respiram companheiros carecentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando muita vez na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa, ou na insânia conduzida ao hospício. Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvarios sexuais, as síndromes de angústias e as desarmonias domésticas. Espíritos desencarnados e encarnados, de condição enfermiça, sintonizam-se um com os outros, criando prejuízos e perturbações naqueles que lhes sofrem a influência vampirizadora, lembrando vegetais nobres que parasitos arrasam, depois de solapar-lhes todas as resistências. Refletindo nisso e diligenciando cooperar na medicação a esses males de sintomatologia imprecisa, imaginamos a organização deste livro, dedicado a todos os companheiros que se interessam pelo socorro aos obsidiados. Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à constituição e sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa da desobsessão. Livro que possa servir aos recintos consagrados a esse mistério. Estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades. Cartilha de trabalho em que as imagens auxiliem o entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão, consoante os princípios concatenados por Allan Kardec. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a atuação deprimente, conquanto às vezes involuntária. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhes rondam as portas para a defesa e conservação de si mesma. Oferecemos desse modo estas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem transviados nas trevas das ilusões
e paixões em que se consomem, circunscritos aos marcos estreitos da ignorância, na terra e além da terra, nos tormentos e desvarios do eu, e entregando-as aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e a gravidade do problema. Recordemos reconhecidamente, junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número 1 da desobsessão, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsidiados de todas as condições, foi exatamente Jesus. André Luiz, Uberaba, Estado de Minas Gerais, 2 de janeiro de 1964. Página recebida pelo médium Valdo Vieira. Capítulo 1. Preparo para a reunião. Despertar. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. Ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores da orientação, os médios incorporadores, os companheiros da sustentação, ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível do pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade, acima de quaisquer transtorno que sobrevenham durante o dia. Trata-se de preparação adequada a assunto grave. A assistência a desencarnados menos felizes com a supervisão de instrutores da vida espiritual. Imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreensão à responsabilidade que assumem. Cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo o grupo é instrumentação. Capítulo 2. Preparo para a reunião. Alimentação. A alimentação, durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual, será leve. Nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias, estômago cheio, cérebro inábil. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes estão convidados a lhes reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião, quando não lhes seja possível a abstenção total. Compreendendo-se que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Capítulo 3. Preparo para a reunião. Repouso físico e mental. Após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o ceareiro da desobsessão o horário possível de refazimento do corpo e da alma. Repouso externo e interno. Relaxe com ideações edificantes, abstenção de pensamentos impróprios,
aspirações para cima, distância de preocupações inferiores, preparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora e salutar, formação de ambiente particular respeitável, de cujos agentes espirituais enobrecidos e puros se valham os instrutores para a composição dos recursos de alívio e esclarecimento aos irmãos que, desenfaixados das vestes físicas, ainda sofrem. Os responsáveis pelas tarefas da desobsessão devem compreender que as comunicações reclamam espontaneidade e que o preparo a que nos referimos é de ordem geral, sem a fixação da mente em exigências ou gratificações de sentimento pessoal. Capítulo 4. Preparo para a reunião. Prece e meditação. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Retire-se, em espírito, das vulgaridades do terra a terra e ore, buscando a inspiração da vida maior. Reflita que, em breve tempo, estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Capítulo 5. Superação de impedimentos. Chuva. Hora de sair para a reunião. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não raro é a promessa de aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais. Chuva ou frio, o integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. Conservará sempre à mão o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhe competem. Capítulo 6. Superação de impedimentos. Visitas. Na lista dos impedimentos naturais, um existe dos mais frequentes: a visita inesperada. Compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair de casa para o serviço espiritual. Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas. De outros, um companheiro reclamando atenção. Que isso não seja tomado a conta de óbice insuperável. O tarefeiro da desobsessão esclarecerá o assunto delicadamente, empregando franqueza e humildade, sem esconder o móvel da ausência a que se vê compelido, cumprindo assim não apenas o dever que lhe assiste, como também despertando simpatia nos circunstantes e assegurando a si mesmo o necessário apoio vibratório. Capítulo 7. Superação de impedimentos. Contratempos. Na série de obstáculos que, em muitas ocasiões, parecem inteligentemente determinados a lhe entravarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. Uma criança cai explodindo em choro.
Desaparece a chave de uma porta. Um recado chega de improviso, suscitando preocupações. Alguém chama para solicitar um favor. Certo familiar se queixa de dores súbitas, colapso do sistema de condução, dificuldades de trânsito. O colaborador do serviço de socorro aos desencarnados sofredores não pode hesitar. Providencie de imediato as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e siga ao encontro das obrigações espirituais que o aguardam. Lembrando-se de que, mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou os júbilos por determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. Capítulo 8. Impedimento natural. Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo. Pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Noutros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião. Temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe, e em nossas irmãs é razoável aceitar como motivos justos de ausência os cuidados decorrentes da gravidez e os embaraços periódicos característicos da organização feminil. Surgindo o impasse, é importante que o companheiro ou a companheira se comunique rápido com os responsáveis pela sessão, atentos a que se deva assegurar a harmonia do esforço de equipe tanto quanto possível. Capítulo 9. Templo Espírita. À medida que se nos aclara o entendimento, nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Para compreender isso, recordemos que, se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores, razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir, sem prejuízo, compromissos para outras atividades medianímicas, antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefício dos sofredores desencarnados. Capítulo 10. Recinto das reuniões. O recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa, com alguns dos livros básicos da doutrina espírita, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um volume que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo, estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato dos componentes da reunião, apresentando-se despida de toalhas, ornamentos, recipientes de água e objetos outros. Em seguida, a fila dos assentos, colocar-se-á pequena acomodação, seja um simples banco
ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. E o aparelho para gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Capítulo 11. Chegada dos companheiros. Os benfeitores espirituais de plantão, na obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Lembrem-se os companheiros encarnados de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho. A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. Capítulo 12. Conversação anterior à reunião. Há sempre margem a conversações no recinto para os que chegam mais cedo, cabendo aos seareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas a quem quer que seja. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Se somos impelidos a conversar, durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante que auxilie e pacifique o clima do recinto, ao invés de conturbá-lo. Capítulo 13. Dirigente. O dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra, direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções diante dos médiuns e frequentadores do grupo são semelhantes às de um pai de família no instituto doméstico. Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos. E, como se erguerá perante os instrutores espirituais, na posição de médium esclarecedor mais responsável, designará 2 a 3 companheiros, sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados.
Capítulo 14. Pontualidade. Pontualidade. Tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Capítulo 15. Mobiliário para os trabalhos. O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de passe, à distância do ciclo formado em comunhão de pensamento. Evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Capítulo 16. Cadeiras. As cadeiras para a reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram o cochilo, como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a feição de tamboretes que imponham desconforto. Utilizemos-nos de cadeiras, pesadas na constituição, para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos médiuns em transe, mas construídas em estilo singelo, com o espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os seareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados, além do plano físico. Evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Capítulo 17. Iluminação. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas,
favorecendo vistorias e leituras. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, 15 watts, por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais, diretamente responsáveis pelo serviço assistencial e andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes. Nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. Capítulo 18. Isolamento hospitalar. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre quatro paredes, guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, em vez de ambientes outros, de caráter particular. Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médiuns psicofônicos e os médiuns esclarecedores, visitem os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. Capítulo 19. Aparelhos elétricos. Os aparelhos elétricos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar capaz de utilizá-los, devem ser restritos a uma lanterna elétrica, destinada à serventia eventual, e, quando seja possível, a um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhes fixem os ensinos ou experiências com objetivo de estudo. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravação de vozes, quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja fator essencial e inadiável à realização do programa em pauta. O dirigente da reunião ou companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e o funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo quaisquer necessidades de maneira a evitar aborrecimentos e atropelos de última hora. Capítulo 20. Componentes da reunião. Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo,
elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Compenetrem-se de que se acham no recinto exercendo fraternalmente um mandato de confiança. Na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas e 4 a 6 médiuns psicofônicos. Os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que se lhes assinala, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra de espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Os componentes encarnados da reunião não se rendam aos sonos nas tarefas dedicadas à desobsessão, para se evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiências de mediunidade. Capítulo 21. Visitantes. O serviço de desobsessão não é um departamento